Irmãos, eu, durante essa semana, lendo, a palavra de Deus, lendo algumas coisas, eu vindo para cá, um desejo de ler duas passagens bíblicas. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É uma passagem bastante conhecida, irmãos, que nós conhecemos. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E depois eu quero que o irmão abra lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Os irmãos acharam? Amém? Podemos ler então? Diz assim a palavra do Senhor: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora Apocalipse, capítulo 13, também uma passagem muito conhecida nossa. Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 8. Amém, irmãos? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai celestial, nestes minutos aqui, Senhor, que passaremos, ó Deus, falando um pouquinho da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos ministrar, Senhor, possa falar aos nossos corações, possa avivar, Senhor, ó Deus, as nossas almas, o nosso espírito e os nossos corações. Sê conosco nesta noite, Senhor bendita, onde daqui a pouco celebraremos a maior festa da igreja, a festa do Cordeiro, aonde, Senhor, na verdade nós sabemos que Ele foi morto, mas Ele reviveu, Senhor, e está vivo e vivo para sempre. Nós Te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, nós lemos duas passagens aqui nesta noite. Não vim com o propósito, o objetivo de falar, nem esperava ser chamado realmente, mas me veio ao meu coração essas duas passagens. Nós lemos uma passagem lá no Antigo Testamento, em que, na verdade, nós conhecemos bastante esta passagem de Gênesis, em que ali o homem peca, apesar dele ter sido, informado por Deus, Deus ter dado para ele um alerta. O homem tinha um bom relacionamento com Deus, o homem tinha uma grande comunhão com o seu Criador, mas, no entanto, ele, por um ato de desobediência, como já foi falado pouco antes de eu subir aqui, ele falhou diante de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, nesta passagem, que o próprio Deus, Ele começa a preparar para mim, para você, para cada um de nós, para toda a raça humana, desde ali do Jardim do Éden, um plano poderoso, um plano grandioso, que é justamente, irmãos, um plano de salvação. Deus, Ele é o próprio agente, irmãos, ativo da nossa salvação, não é verdade? E nós sabemos que Deus, Ele tomou uma atitude em relação, irmãos, após a queda do homem. E ali nós vemos, porque o homem estava ali no Jardim do Éden, Deus, dá uma palavra para ele, e ele, não vigia, podemos dizer assim, e ele então acaba pecando, e ele acaba realmente caindo daquele seu estado de graça espiritual. E Deus aqui no versículo 15 do capítulo 3, Deus já fala uma profecia, podemos dizer assim, em que enviaria Jesus Cristo. E lá nós lemos, ele ferirá o calcanhar, e ele lhe ferirá a cabeça. Enfim, Deus já anunciando ali, desde o Jardim do Éden, um plano realmente grandioso a respeito da raça humana. Então, somente Deus, irmãos, quem poderia realmente apresentar uma solução. Na verdade, Ele poderia realmente apresentar algo para resolver a questão do ser humano. E quando nós dizemos isso, irmãos, porque o homem, quando nós olhamos a história, o homem, através de muitos meios, através da filosofia, da ciência,
enfim, da religião. Ele procurou aproximar-se de Deus, chegar-se a Deus, e, no entanto, nós temos o conhecimento que o homem ele nunca conseguiu, jamais conseguia, iria conseguir, porque na verdade é como diz aquele velho ditado, né? Quem de nós pode suster-se ou ficar no ar segurando-se pelos próprios cadarços? Então nós olhamos essa passagem e vemos, irmãos, a incapacidade do homem de conseguir por si mesmo, por si só, a salvação que ele precisava para chegar-se novamente à presença de Deus. Então Deus, ele providenciou uma solução para o homem. E a salvação, irmãos, é um ato exclusivo de Deus. Ainda que nós podemos ver, irmãos, como nós temos visto através dos séculos, aqui e acolá, não é verdade? Apresentando-se vários meios para que o homem pudesse realmente voltar-se para Deus, mas somente Deus, irmãos, ele é autor. Somente Deus, na verdade, é quem pode ou poderia, como nós sabemos, né, providenciar, por causa da sua santidade, a salvação para as nossas almas. Porque, irmãos, Deus, ele não pode, na verdade, voltar atrás da sua palavra. O Senhor disse para Adão, ó Adão, olha, o dia que você pecar, você morrerá. E exatamente aconteceu, irmãos, os dois estados de morte espiritual e a morte física. Mas como nós lemos lá em Hebreus 13, versículo 8, não é verdade? Que o Cordeiro de Deus, ele havia sido morto desde a fundação do mundo. Mas Deus, ele colocou o seu plano em prática a partir do Jardim do Éden, quando ele pega um animal, mata um animal, não é verdade? Tira a pele do animal, cobre a nudez do homem, e ali mostrando num tipo de que o seu filho viria para resgatar o quê? A raça humana, viria resgatar individualmente a mim e a você, e assim todos sucessivamente, para aquele que viesse a crer no sacrifício do nosso Senhor, irmãos. Mas esse plano, irmãos, foi um plano, como nós sabemos, profundo. Um plano, irmãos, que veio lá do Jardim do Éden. Mas ele veio através da história, como nós conhecemos, né, aqui através da palavra do Senhor. Desde lá do Antigo Testamento, Deus chamando Abraão, chamando Noé, não é verdade? Chamando ali agora Abraão, como o pastor Turim falou aqui, em que ele obedeceu ali a palavra do Senhor. E ali ele leva o seu filho, também como tipo de Cristo, para ser sacrificado. E Deus providencia ali um substituto, cujo substituto também tipificava a pessoa de Cristo. E aí, irmãos, nós vamos vendo que ali, irmãos, Deus, depois de Abraão, aí ele traz a sua descendência vem, chega até Moisés, e de Moisés nós entendemos uma coisa maravilhosa, que é justamente, irmãos, ali, Deus no Monte Sinai faz uma aliança com quem? Com o seu povo de Israel, irmãos. E ali também nós vemos que Deus dando a lei para aquele povo, irmãos, mas nós também vimos e nós ficamos sabendo que a lei, mesmo sendo boa, ela era incapaz, ela era apenas um aio, ela era apenas um tutor que fazia com que ela fosse um caminho que conduzisse a pessoa a chegar até Cristo. E aí, irmãos, nós vemos que o processo ele continua, vem Moisés, vem os reis, vem os profetas, até, irmãos, que Paulo diz ali, né? Uma palavra, né, que nós todos conhecemos, irmãos, em que, na verdade, o Senhor, irmãos, ele diz que, lá em Gálatas 3:24, que a lei veio como um tutor até Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé, irmãos. E o interessante, irmãos, é que todo esse processo, irmãos, que nós conhecemos, né, desde lá do Antigo Testamento, em que Deus, irmãos, ele vem, né, desde lá de Gênesis, em que Deus, ele na prática, ele providencia desde o Jardim do Éden uma salvação tão grande que iria culminar, irmãos, lá na cruz do Calvário. Porque nós sabemos que sem a cruz, irmãos, o homem, Jesus Cristo indo para lá, não haveria salvação, não haveria ali a remissão para que o homem, eu e você hoje, estivéssemos aqui para falar das grandezas, da grandiosidade, da grande salvação, do grande poder do Senhor, irmãos. Nesta noite, irmãos, nós estamos aqui e nós temos muito que ser grato a Deus, irmãos. Nós chegamos aqui não pelos nossos merecimentos,
não porque fôssemos bonzinhos, não porque fizéssemos algo que na verdade viesse agradar a Deus de tal maneira em que Deus, iria aceitar o nosso sacrifício, iria aceitar o nosso posicionamento para que assim fôssemos justificados. Não, a Bíblia diz e encerrou que todos pecaram, todos, e destituídos ficamos da graça, da glória, da presença do Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele veio paulatinamente, desde o Éden, através dos seus servos. Noé é um símbolo da arca ali, em que através daquela família ali, irmãos, Deus, Ele ali, projeta também a salvação da humanidade. E o homem vem vindo, através ali, irmãos, de Abraão, de Moisés, em que, antes mesmo de Moisés, os filhos de Israel, quando estão ali presos no Egito, não é verdade? E eles mesmos ali presos, naquele cativeiro, também um símbolo da igreja, libertos por Moisés, e nós libertos por Cristo da opressão do mundo. Uma coisa interessante é que Deus, Ele prosseguiu, irmãos. Porque, irmãos, nós muitas vezes falamos assim, olha, ô povinho impertinente, povo de dura cerviz Israel. Mas uma coisa, irmãos, nós não podemos tirar de mente, Satanás, irmãos, ele centrava fogo direto em Israel, irmãos, porque ele sabia que dali viria o Salvador do mundo. Aleluia! Ele sabia que dali viria, irmãos, alguém que iria resgatar toda a raça humana, ou seja, todo aquele que cresce e viesse realmente aceitar o seu plano. Muitas vezes nós sabemos que era um povo duro, um povo realmente tremendo, um povo que desobedeceu, praticou muitas coisas, muitos porque deram realmente lugar ao inimigo. Mas também, irmãos, levamos um pouco em conta que ali, irmãos, temos que entender que Satanás, irmãos, ele não dava uma trégua sequer, porque ele não sabia de onde viria ali o Salvador, mas ele sabia que de uma das tribos viria aquele que seria o libertador de Israel, até chegar ao ponto em que chegou nas profecias da Bíblia, que viria da tribo de Judá, irmãos. E aí, irmãos, ele procurou minar de todos os efeitos ali, realmente a raça, dali de Israel. Mas, irmãos, Deus é invencível. Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem pode derrotar os planos de Deus? Ainda que o inferno, nós temos certeza que ele se levantou para destruir, irmãos, todo Israel. Mas, por fim, Deus prevaleceu. E há de prevalecer na minha vida e na tua vida, mesmo quando, irmãos, as lutas se levantarem das mais, irmãos, terríveis, de tudo quanto é lado. Nós sabemos, irmãos, que verdadeiramente eu e você que servimos ao Senhor, irmãos, temos a convicção, nós temos a certeza que o Senhor sempre fará um caminho novo para mim, para você, sempre nos conduzirá, irmãos, em alegria, sempre nos conduzirá, irmãos, com a sua mão poderosa, à direita e à esquerda, para frente e para trás. Ele é o guarda de Israel, e aquele que é o guarda de Israel, ele não tosqueneja, irmãos, ele guarda a minha vida, guarda a sua vida, como guardou Israel na entrada e na saída. Ele também, irmãos, guarda a minha e a sua saída também, meus irmãos. E nesta noite, irmãos, nós celebramos a bendita ceia do Senhor, porque Ele venceu e venceu para sempre. Ele venceu para que nós estivéssemos aqui. Ele venceu, irmãos, independentemente de você ter dinheiro ou não, de você ter saúde ou não. Enfim, irmãos, Ele venceu e nós estamos aqui, irmãos, por amor do Senhor, pela graça do Senhor, porque, irmãos, quando nós experimentamos verdadeiramente o Senhor, irmãos, olha, o mundo todo, irmãos, pode vir sobre nós, mas há como um hino que diz, nós não podemos viver sem Jesus, irmãos. Você pode viver sem Ele? Não dá, irmãos, uma vez que nós conhecemos o Senhor, a sua palavra, a sua presença, o seu gozo, a sua alegria, não há como nós, irmãos, verdadeiramente viver sem Ele. E nesta noite, irmãos, que Deus possa fazer algo a mais em mim e em você, não é verdade? Neste culto que está sendo realizado aqui neste momento, irmãos, porque eu creio, irmãos, que cada culto em que eu e você viemos, irmãos, Deus
tem sempre algo especial, irmãos. Deus tem reservas infindáveis, infinitas. Deus é aquele, irmãos, que tem muito mais desejo de dar para mim, dar para você coisas do que nós mesmos temos o desejo de buscar para alcançá-las. E nesta noite, irmãos, creiamos que Ele, na verdade, tem algo para mim e para você, irmãos, maravilhoso. Também nesta noite, eu não sei o que é para você, mas uma coisa é certa: Ele é o Deus que tem uma bênção sempre para nós, irmãos, em todos os instantes. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor, irmãos.